o nome já diz, noções básicas de raio-x torácico. Eu tentei pegar o que a gente conseguia usar do raio-x no cenário, então, da cirurgia cardíaca e como que ele nos auxilia nessa situação. De novo, o hospital. O raio-x de tórax é o método de imagem mais utilizado hoje na prática. Tá? Se a gente for comparar com tomografia, com eco, com ressonância, é o método mais utilizado. Óbvio, a gente pode usar para sintomas agudos ou crônicos, o paciente está lá resfriado, não responde, suspeita de pneumonia, uma situação aguda. Para situações crônicas, eu estou avaliando a evolução desse paciente no decorrer de semanas de um tratamento, então se houve melhora, se não houve, eu estou acompanhando um derrame, então derrame pleural, então o raio-x se presta para isso. Eu consigo rastrear lesões clinicamente silenciosas, ou seja, eu não tenho uma sintomatologia clara de que seja pulmonar, peço um raio-x de tórax de rotina e consigo pegar alguma lesão que estava silenciosa. E acompanhar as que eu já conheço. Eu já tenho a lesão e aí eu quero seguir. Então, ele realmente tem uma condição de se prestar para nos ajudar em vários cenários. Eu gosto de algumas coisas da história, sempre botar. Esse é o cara que descobriu em 1895. Ele detectou uma radiação eletromagnética que hoje a gente chama de raio-x. E o legal é que ele pegou e conseguiu fazer um raio-x da esposa, na mão da esposa dele. Então, essa é a primeira chapa de raio-x que a gente tem na história descrita, tá? Ele é um médico, um engenheiro químico alemão, de novo, engenharia física interagindo com a medicina, a gente sempre tira dali. E aí eu trouxe também isso aqui, desculpa a qualidade, mas isso aqui, Primeira Guerra Mundial, tá? Então, 1895 o cara descobre a Primeira Guerra Mundial, isso aqui é o exército inglês. E aqui, ó, é um raio-x portátil nesse caminhão, tá? Existe uma cientista, aquela Marie Curie, é uma mulher, já ganhou 3 prêmios Nobel, e ela estudava muito radiação e ela foi uma estimuladora do exército britânico que levasse para a batalha o raio-x portátil para ajudar na detecção de lesões de guerra. Então, se a gente vai pensar aqui, nós estamos em 1910, 15, Primeira Guerra, vindo nesse caminhão 20 aparelhos de raio-x. Então, o raio-x ele tem sua serventia. Aqui a gente não tinha nem penicilina ainda. A penicilina foi depois da Primeira Guerra Mundial. Então, foi um marco no exame dos pacientes. Normalmente, gente, o raio-x é feito nessa posição. PA, posterior para anterior. Quando a gente vai lá fazer um raio-x, a placa chapa fica aqui, e a incidência do raio é nessa situação. E aqui se forma essa bela imagem. Então, costelas, o raio não ultrapassa, então fica desse jeito branco. O aro, o raio ultrapassa. Os vasos, essas saliências não ultrapassam. E o coração, ele forma essa imagem aqui. Toda vez que a gente vai fazer, o técnico, levante o braço, ajeite o braço, porque a gente tem que estar sempre mais ou menos, não deixar uma costela, uma clavícula ficar mais alta que outra, inspirar profundamente, isso faz com que saia um raio-x que aqui a gente considera de excelente qualidade, tá? Então, isso é um raio-x normal, onde a gente vê as clavículas, vê as inúmeras costelas, vê os pulmões, aqui ó, vindo até as pontinhas, ó, os pulmões, o preto ali, o coração, tá? Isso aqui onde passa ar fica preto, então olha aqui a traqueia, a gente consegue ver a traqueia dando os brônquios direito e esquerdo. Então esse é um raio-x bom. Qual é o problema do nosso cenário? O problema do nosso cenário é que o paciente geralmente está na mesa de cirurgia ou está pós-operatório. O que a gente faz? A gente faz ao contrário, a gente faz AP, raio-x anteroposterior. A funcionária vem, coloca a chapa atrás e tu bate de frente para trás. Então, isso tem que ter cuidado. Segundo cuidado, que eu gostaria que o paciente inspirasse profundo. E não é o caso, ele não colabora para fazer a inspiração profunda. Tá? Então, esse tipo de situação, além do fato de que tu está lá na cama, né? Todo mundo já viu isso, né? A funcionária chega, o 10º raio-x que ela está fazendo, né? Já está cansada, não tem ninguém para levantar o paciente, ela já está pé da vida, né? Aí toca aquela chapa atrás, então às vezes está o cara assim no raio-x, ela tenta ajeitar um pouco, enfim. Então, isso é para a gente já se antenar que a gente tem que colaborar para sair uma boa imagem. Então, toda vez que tu fizer desse jeito, o coração vai parecer maior do que ele é.
Então, isso é uma coisa que tem que cuidar. As imagens, elas ficam mais alongadas. Então, às vezes, o coração é enorme. Calma, como é que foi feito esse raio-x? Foi feito com o paciente deitado, então, cuidado. Era muito bem, tá... Não, mas calma aí, estava deitado, então não estava acordado, não colaborou. Então, aquela imagem, de novo, ela gera, como é que a gente diria? Como é que é? Contornos, tá? Então, por exemplo, grosseiramente, esse primeiro contorno aqui é correspondente à veia cava superior. Esse contorno aqui é pelo átrio direito. Lembra alguns raios-x que eu mostrei atrás? A cânula chega até o átrio direito. Eu consigo ver porque eu sei que esse contorno do coração corresponde a ele. Aqui no C é o arco aórtico, tá? Aqui a artéria pulmonar, tá? E aqui o apêndice atrial não é tão importante. E aqui é o ventrículo esquerdo. Então, hoje a gente tem outros exames que nos mostram isso perfeito e antigamente a gente lançava a mão apenas do raio-x para fazer essas determinações. Então, para eu saber se efetivamente o coração está ou não aumentado, a gente lança a mão dessa regrinha básica, a gente traça uma linha no meio e pega as duas porções do coração, soma elas, tá? E aí traça uma linha de toda a espessura da caixa torácica. E o ideal é que essas linhas aqui não ultrapassem todo esse tamanho. Então, normalmente a gente pega com a mão assim, ó. Esse lado aqui, mais esse aqui, e aí tu vê se ocupou toda a caixa torácica. É uma forma grosseira de tu ver se o coração tá aumentado e rápida assim para tu fazer. Então, de novo, para a gente gravar, aqui está o coração, né? A gente consegue ver a aorta, lembra depois abaixo é tronco pulmonar. Aqui o apêndice, eu falei para vocês que a gente não consegue ver muitas vezes apêndice aumentado, mas aqui o ventrículo esquerdo. E os pacientes com cardiopatia, esse coração vem até aqui na frente. O átrio direito e depois outras estruturas menos importantes para avaliar nesse cenário da cirurgia cardíaca. E óbvio, quando eu estou em perfil, eu consigo dividir essas áreas em mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior. Isso é importante porque tu olha alguma lesão, tá, mas onde é que tu viu essa lesão? Eu vi no mediastino médio. Então, aí pode ser, isso é ilustrativo. Nessa área a gente vai encontrar geralmente a linfoma, se é uma massa, vai encontrar algum tumor broncogênico, também já me direciona o que eu vou encontrar. Se eu estou no mediastino anterior, aí já pode ser aneurisma de aorta, pode ser algum problema, vamos ver um outro aqui, algum tumor de esôfago. Se eu for para o mediastino posterior, também é aneurisma da aorta, porque essa aqui é a aorta, ela desce por todo o mediastino posterior. Ou seja, cada local me orienta para uma patologia, bem como cada contorno me orienta para uma estrutura do tórax. Então, esse slide é interessante porque vamos começar daqui de baixo. Aqui está seria todo o coração. Quem mais aparece para mim é o ventrículo direito, tá? Isso aqui é o átrio direito. Eu tirei essa tampinha, quem é que vai aparecer? É o ventrículo esquerdo, tá? Tirei o ventrículo esquerdo, ó, tudo isso aqui é o átrio direito, que é o apêndice que eu falei que a gente não se detém nele. E tirando o átrio direito é o átrio esquerdo. Então, olhando todo o coração num raio-x, o que a gente mais vai ver salientado é o átrio direito e o ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a gente não vê, exceto se estiverem muito aumentados. Aí eles vão se sobressair nessa imagem. Bom, aplicabilidade então do raio-x no cenário do nosso dia a dia. A gente usa muito esse dispositivo, é um acesso venoso central. Esse dispositivo ele pode ser colocado pela veia subclávia ou pela via jugular e é para ele ficar na transição da cava com o átrio, que está o átrio direito, lembra ele que aparece bem. Então, esse é o dispositivo, tá? Às vezes tem dois lumes, que a gente chama, às vezes um lume, às vezes 3 lumes, depende da gravidade. E quando a gente põe esse dispositivo, normalmente hoje, em alguns locais, a gente põe ele guiado por eco, tá? Então, tu vê direitinho a guia, vê tudo direitinho. Só que mesmo que tu ponha por eco, é ideal que tu faça um raio-x depois para ver se ele ficou bem posicionado, na altura que a gente vai posicionar. Porque existem pacientes que são magros e altos, existem pacientes menores, então às vezes pode ficar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, e ele determina medir a PVC, por exemplo.
Então, o ideal é fazer igual um raio-x de tórax. Então, nesse raio-x de tórax, temos que treinar o olho, né? Ele está descendo aqui, ó, ele é radiopaco, que a gente chama, e vem aqui. Lembra que essa imagem aqui é o átrio esquerdo, eu não quero ele, desculpa, o átrio direito, eu não quero ele dentro do átrio direito, eu quero ele na junção da cava superior com o átrio. Então, pelo menos não, tu consegue ver onde é que ficou teu acesso central e dizer que está adequadamente posicionado. Quando a gente não funciona por eco, às vezes, quando vocês vão ver o cirurgião funcionando, o anestesista, dá uma trancadinha assim na guia, não sei se vocês ficam olhando isso, e aí, só por referência anatômica, às vezes pode acontecer dele migrar para cá, dele subir. Então, subir dentro do vaso. Então, tu não causa nenhuma lesão, mas ele foi para um lugar errado. E aí, para medir a PVC que tu quer, ele não serve. Então, é importante o raio-x para a gente fazer essa colocação. Aqui eu peguei esse bem cheio de coisa, porque assim, ó, vamos fazer o raio-x, ninguém tira os monitores, ó, tá cheio de fio desnecessário aqui na frente, tá? Mas o que a gente quer, ó, um acesso central subclávia, ó, tá aqui ele, eu tô seguindo ele, botaram lá pela subclávia e ele veio até a posição que a gente queria, tá? Só para mostrar, mas tem uma outra coisa aqui descendo, ó, é a nasogástrica, isso aqui vai lá dentro do estômago, e aquilo que eu falei do tubo endotraqueal, o tubo tem essa linhazinha, ó, justamente para a gente ver se a intubação está adequada. Tem que ficar nessa altura aqui, que divide os brônquios, tem que ficar ventilando os dois pulmões. Então, tu pega um raio-x, está cheio de fio, cheio de estruturas, então tem que discernir. Outra coisa comum na cirurgia cardíaca, principalmente transplante, cirurgias de mais alto risco, é esse dispositivo, é o Swan-Ganz. É um dispositivo mais calibroso, ele tem esse balãozinho na ponta. E o Swan-Ganz, ele tem que entrar no coração, fazer a volta no coração e sair para dentro da artéria pulmonar. Lembre que aqui é o átrio direito e aqui mais ou menos ficaria o átrio esquerdo pelos contornos. O ideal é que ele sempre fique abaixo do átrio esquerdo. Essa é a posição correta do Swan-Ganz, tá? Então foi colocado pela veia subclávia, entrou no átrio direito, entrou no ventrículo direito, passou pela artéria pulmonar, que é a artéria pulmonar principal, e foi lá no ramo da pulmonar. Então, é mandatório o raio-x para a gente saber se o Swan-Ganz está adequadamente posicionado. A gente põe ele se guiando pelo monitor cardíaco e dá para se guiar pelo eco também, mas vocês vão sempre ver o raio-x de controle. Outra situação do nosso cenário do dia a dia é o balão intraórtico. O balão intraórtico é esse dispositivo aqui. Ele é colocado normalmente pela femoral, pela artéria femoral, mas dá para colocar pela axilar, mas enfim, pela femoral. E ele vem até uma determinada parte da aorta, tá? O que ele faz? Quando o coração ejeta o sangue, ele vai para a aorta se fecha e na diástole ele enche as coronárias. As coronárias são irrigadas na diástole. Então o balão ele infla, ele enche quando o coração está na diástole. E aí quando ele está na diástole, ele inflando, ele deixa mais tempo o sangue sendo irrigado para dentro das coronárias. Então ele melhora o fluxo das coronárias. Por que eu digo isso? Porque quando se usa o Swan-Ganz, o balão, a gente usa monitorização, então a gente sempre põe um eletro ou põe o aparelho, a pressão invasiva, porque eu preciso ter isso para o balão saber que quando ele está em diástole é que ele tem que inflar. Senão eu não consigo coordenar o balão a fazer isso. Tá? Então, ou eu tenho o eco de novo e eu vejo o eco, eu consigo olhar a artéria, a aorta abdominal, a artéria aorta torácica, eu consigo ver no eco quando ela dá origem às subclávias, ou eu faço um raio-x. Tá? Por que a subclávia? Vamos lá, então, a aorta está aqui, fez o arco aórtico e desceu. Aqui ela dá origem à carótida, tronco braquiocefálico, carótida esquerda e subclávia. Se o balão ficar mais para cima, ele vai obstruir o fluxo no meu braço. Então é comum, assim, se tu coloca e não verifica e o paciente fica tapado, depois daqui a pouco o paciente está com isquemia no membro superior, pelo mau posicionamento do balão intraórtico. Porque o balão intraórtico a gente pode botar para cada batimento ele inflar, para inflar a cada 2 batimentos ou para inflar a cada 3 batimentos. Então imagina cada vez, ejeta, infla, é suficiente para perder o fluxo
nesse braço. Opa, desculpa. Então aqui a posição dele fica abaixo da subclávia. Eu sei que lembra quando a gente puncionou a subclávia está aqui, eu tenho que cuidar que ele tem que ficar nessa posição. Ele tem já um marcador que fica radiopaco para eu saber que ele está adequadamente funcionado. Então o cirurgião coloca e já faz uma escopia, ou se tem o eco, tu já vê ali na hora que ele está colocado. Bom, outra situação que infelizmente é comum, a gente tem na cirurgia cardíaca dentro do hospital, é o setor que a gente mais transfunde, é na cirurgia cardíaca, e infelizmente não são isentas de risco as transfusões, apesar de todos os testes. E tem essa situação aqui, que é uma injúria pulmonar associada à transfusão sanguínea, que se chama TRALI, que é uma reação imunológica grave que faz quando o paciente recebe produtos de sangue, principalmente plasma. O plasma é muito imunologicamente, desenvolve muita reação. Tá? Então, o que acontece aqui? O paciente tinha um raio normal, isso aqui é considerado um raio-x normal, recebeu o plasma e ficou com esse raio-x absurdamente feio, né? Isso aqui a gente chama todo infiltrado. Olha que o que é preto é para ter ar. E olha, a gente tem muito mais branco que preto, ou seja, tem muito infiltrado, muito líquido dentro desse pulmão. Normalmente, quando o paciente está anestesiado, a gente vê por causa que o paciente desatura, estava tudo bem, né? Pouco terminou de passar o plasma, está 85 de saturação. E a gente ouve muito o cirurgião falar, dá um plasminha, está sangrando, dá um plasminha. Gente, isso aí já caiu por terra há um tempo, o plasma realmente é muito, tem uma reação imunológica muito grave, um plasminha não resolve nada, se tu tiver que pensar em dar plasma para corrigir a coagulação, é 10 a 12 ml por quilo, um volumaço de plasma. Por isso que hoje tem aparelhos como tromboelastograma, que a gente consegue ver o que realmente está levando ao sangramento, qual falta de que fator, e corrigia não mais com produtos derivados do sangue, sim produtos sintéticos. Tá? Faz 2 anos que eu não uso mais plasma em cirurgia cardíaca. Tá? Para não dizer que não uso, eu tive um caso que era um convênio, e que eu ia usar o substituto, que é o hemocompletan, que é o fibrinogênio, e o cirurgião falou assim, não use, o convênio vai pagar, e eles, não usa isso, porque depois o convênio vai cobrar do paciente. E disse, vamos usar um plasma. E cirurgião, às vezes tu consegue entrar no acordo, às vezes não, o paciente é dele, ok, vamos usar o plasma. E foi o TRALI que eu tive, foi esse, eu usei e deu toda essa reação. Então, tem que ficar atento, se o paciente está na SR, tu consegue ver porque ela se queixa de falta de ar, tudo. E a resolução, às vezes, leva, assim, 3 dias para acontecer. Então, eu trouxe mais um outro caso, ó. Esse é aqui essa parte fica bem branca, parece até um canudinho aqui, isso denota reação, lesão pulmonar aguda. Não para te assustar, tá, William, mas é um cara que sofreu um trauma de motocicleta, tá? E aí ele, na correção do sangramento, usaram plasma, a transfusão sanguínea, e ele fez essa reação. E olha, depois a melhora do raio-x, só que isso aí aconteceu 48 a 72 horas antes. Já está até, ó, de novo, já aproveitando um acesso central sendo colocado. Tá? E como o TRALI é chato e existe, e só para enriquecer mais, isso aqui é uma mastectomia. Tá? Uma cirurgia que as mulheres gaúchas, infelizmente, estão sendo submetidas. A gente tem maior incidência de câncer de mama no Brasil. A gente fez uma cirurgia mastectomia, ficou sangrando um pouquinho. O plasminha, o famoso plasminha. O paciente ficou com esse absurdo aqui de pulmão horrível, ó, todo. Aí aqui já, isso aqui é imediato, tá? 2 horas, assim. Aqui é imediato, aqui é mais ou menos umas 6 horas. E aqui 4 dias depois que foi ter a resolução do problema. É tratável, sim, é tratável, oxigênio, diurético, tudo, mas se não há necessidade, é tu impor um risco desnecessário. Outra situação bem comum que a gente vê é o pneumotórax. Normalmente,
Essa cavidade torácica, o pulmão, ele ocupa todo o espaço e tem as pleuras. Tem uma pleura que é bem aderida, é a visceral e a parietal. E fica um saco aqui, isso é o normal, um saco pleural normal. O que acontece é que, um exemplo, um trauma por acidente, um tiro, uma facada, ou vai passar um acesso central e faz um furinho ali, entra ar de fora, que não era para estar aí, e o pulmão fica todo encolhido, tá? Então isso aí tem que ser drenado. Isso é um pneumotórax, dependendo do volume desse pneumotórax, tu tem que fazer a drenagem. E dependendo também de outras características, às vezes, como o procedimento do tamponamento, tem que ser um procedimento de emergência que tem que fazer a drenagem para o paciente não falecer. Então, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Olha só, aqui, isso aqui é um pulmão normal, tá? A gente consegue ver essas coisinhas aqui, parecem umas ranhuras, assim. Isso aqui são os vasos, tá? O pulmão normal. Aqui, olha o que acontece, tá tudo preto, né? Quase eu não vejo esse vaso. O pulmão tá aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui tudo é ar, tá? Isso é um pneumotórax. E nesse caso desse paciente, às vezes, como ele é muito grande, aqui tá a traqueia, tá? E ela começa a ser empurrada para o lado direito, porque o pneumotórax está à esquerda. E isso já começa a configurar o que chama de pneumotórax hipertensivo. Esse ar vai entrando, entrando, entrando e não vai saindo. Vai se aponando ali dentro. E aí chega uma hora que ele comprime o coração e o coração não consegue bater direito. Então isso se torna uma emergência médica, a drenagem de pneumotórax hipertensivo. Aqui eu trouxe outro para vocês verem, ó. Lado direito não está normal, a gente vê aquelas saliênciazinhas ocupando tudo, aqui é os vasos. Isso aqui só é o pulmão também, ó. O resto tudo é ar, também já desviando a traqueia para a direita. Então, uma situação que pode acontecer assim, está passando o acesso central, aquele duplo lumen, às vezes sem querer tu dá um furinho com agulha, imperceptível às vezes, e aí tu põe o paciente anestesiado com ventilação mecânica, e aí vai jogando o ar lá para dentro, jogando. O lá para dentro entraria no pulmão e sairia, só agora tem um furinho, então ele entra dentro daquele saco e vai apertando o pulmão. Outras vezes, quando tu vê, o paciente chegou no preparo, tudo bem com a senhora, tudo bem, passou bem a noite, passei, só tinha uma dor desconfortável, uma dor nas costas, é a famosa dor pleurítica. Então, aí tu olha, passaram o acesso central na noite, ela estava respirando, vai demorar para fazer o pneumotórax. Aí tu faz um raio-x antes de levar para a cirurgia, está lá o pneumotórax. Aí tem que drenar antes de botar em ventilação mecânica. Outra situação em cardíaca que a gente vê muito é derrame pleural. Esse é o famoso volume que vocês estão na SECT, assim, mas está aparecendo volume não sei de onde, né? Porque aí tu está secando o paciente do derrame pleural, está vindo tudo para a máquina e vamos concentrar isso aí depois, né? Vamos filtrar. Então aqui o pulmão, ó, ele faz essa pontinha aqui normalmente, ó, que a gente chama de recesso costofrênico, pega costo de costela com o frênico, que é o diafragma. E aí uma das características é o borramento, apaga isso aqui. Então aqui é um volumoso derrame pleural. Por que volumoso? Porque para aparecer tem que ter no mínimo 200 ml. Então aqui tem uma quantidade bem importante e aí desaparece o pulmão, fica só esse líquido. Inúmeras condições podem levar a derrame pleural. Geralmente quando é de origem cardíaca, ele é bilateral. Então eu trouxe mais umas fotos, olha o tamanho desse derrame pleural. Às vezes trata, eles ficam refazendo, aí é aquele caso que chega lá para nós no bloco para fazer uma janela... desculpe, esqueço. Eu ia dizer uma janela pleural, mas é outra situação. Para nós, janela pericárdica aqui. Mas ele fica fazendo derrame, tem que vir para a cirurgia torácica e eles têm que fazer aquelas talcagens, tudo, porque de outra forma não diminui o derrame. Esse aqui é um outro, estava tudo à esquerda, eu trouxe a direita também para não... Esquerda, direita, não criar confusão. Então aqui, ó, de novo, ó, olha que a pontinha desse aqui, ó, vai até lá embaixo, fazendo aquele recesso, aqui desaparece total, também um derrame pleural importante. Marca-passo, nosso dia a dia também serve para a gente fazer o controle. Lembre que quando o cirurgião coloca, ele já faz com escopia. Então, no momento, ele já vê se está ok ou não. Faz as medidas, tudo, mas o que acontece? Acontece que o paciente... A orientação, o senhor não mexa esse braço direito.
Então tá, deixa o braço, geralmente só já salientando, marca-passo à direita, outros dispositivos à esquerda. Aí vamos passar para a cama, pega o braço, se apoia, vai dar alta, tu faz o raio-x de controle, desloca. Tá? Outro dia a gente trocou não mexa o seu braço, não faça força durante o mês. Ele foi embora dirigindo. Muito bem, 70 e picos anos, a esposa, quem é que disse que ele não ia dirigir? Deslocou todo, marca-passo, voltar para fazer de novo. Então, aqui a gente consegue ver o gerador, que é a pilha, no caso, os fios, e consegue ver aqui tem um fio dentro do átrio e um fio dentro do ventrículo. A gente consegue ver com o raio-x. Aqui já são situações mais graves, isso se chama CDI, é aquele dispositivo que dá choque no paciente. É o paciente que tem uma arritmia grave, pode ser um paciente jovem, e quando tem arritmia, o dispositivo ele lê que tu está tendo arritmia e choca o paciente, tá? Salva vidas, tá? E também para quem tem insuficiência cardíaca grave, frações de ejeção mais baixas também, ele funciona para evitar morte súbita, tá? Então, às vezes o paciente vem para a cirurgia, o senhor tem é CDI, é Resync, não sei, trouxe a carteirinha, eles ganham uma carteirinha dizendo qual é o dispositivo. Não trouxe a carteirinha. Então, tu pode fazer um raio-x e tu já vê o lado esquerdo, normalmente é um CDI, isso aqui se chama coil, que é aqui que dispara, o choque transita aqui. Então, tu pode com isso aí já saber que tipo tem, saber se vai precisar mexer antes da cirurgia ou não no dispositivo. Aqui é semelhante, o ressincronizador é mais complexo e também colocado pela esquerda, mas ele tem dupla finalidade, além dele ter a finalidade de CDI, de chocar o paciente, ele tem a finalidade, lembra que é elétrico, antes na aula do custodial, que ela comentou, às vezes o cirurgião dá um toquezinho no coração, né? Isso, às vezes, esse estímulo, assim, é o que as pessoas faziam antes, paravam para a gente dar um soco no peito, porque aí, às vezes, isso começa o estímulo elétrico de novo. Não faça mais isso, caiu em desuso, não se faz. Mas, enfim, o que acontece aqui é que, no caso que ela estava comentando, que às vezes dá um toquezinho e dá um estímulo, aqui é a mesma coisa, ele sente as alterações, tá? E aí ele dá ou um choque, se precisa, das arritmias, ou, como é elétrico, ele melhora a condição, ele ressincroniza o batimento elétrico, a condução elétrica. Grosseiramente, é um sistema elétrico de funcionamento, então tem essas alterações. E aqui o raio-x mesmo, o mesmo paciente de perfil, vendo as posições adequadas. Sempre é bom fazer PA e perfil, porque aqui parece que ela está comendo o filhote e nada mais que ela está fazendo é carregando o seu filhotezinho. Então vamos lá, aqui tu olhou de frente, tá? PA ou AP, não sei como é que foi feito aqui, parece que esse cabo tá bom, esse aqui maravilhoso e esse aqui muito mais. Aí tu viu o perfil, o vermelho que aqui aparece, está nessa posição, ele foi lá para trás. E esse o vermelho é o que está dentro do seio coronariano, que é essencial no Resync. Então, às vezes o que parece não é. Então, vamos fazer o perfil para a gente descobrir exatamente onde é que estão esses cabos. Como o cirurgião usa escopia, ele pode girar para cá, então ele pode fazer o perfil, pode fazer antero-posterior, então ele tem esse jogo. Se tu não dispõe, tu pega e faz o raio-x para fazer a comparação. Então, aqui é mostrando, de novo, um ressincronizador, com esses coils que a gente chama, que é onde dispara e sente, e com todos os cabos. As válvulas cardíacas também podem ser vistas ao raio-x. Normalmente, para a gente ver essa válvula, só que são as metálicas. Aqui, esses fios aqui são os fios de aço, e aqui tem uma estruturazinha, ninguém engoliu nada aqui, é uma cirurgia cardíaca, tá? Aparece porque é uma válvula metálica, e se a gente, para saber, será que isso é aórtico, será que é mitral, tem uma regrinha, tu traça uma linha ao meio do coração, e traça uma da carina, que é da parte final respiratória, até a ponta do coração. O que fica abaixo é mitral, o que fica acima é aórtico. Então, aqui está de novo, ó, linha média e no perfil, o que está para cima é aórtico, o que está para baixo é mitral. Também, de novo, o senhor já fez cirurgia cardíaca? Tu olha o tórax ali? Sim, já operou. O que o senhor trocou? Troquei uma válvula. Qual válvula?
A gente trabalha na cardíaca, a gente vai lá e investiga, mas às vezes o paciente vem fazer outra cirurgia. Mas não sei que válvula. Toma anticoagulante? Toma para remédio final de sangue? Sim, toma. Já sabemos que é metálica. Agora, que tipo, tu pode te guiar pelo raio-x, vai te ajudar. Então, aqui, esse aqui também ele não foi privilegiado, né? Porque ele tem uma metálica aórtica e uma metálica mitral, ó. Então, aparece bem, e ainda por cima, um marca-passo ali. Então, se pegar um raio-x, ele consegue te ajudar. E o raio-x, ele é interessante porque ele consegue nos dizer até que tipo de válvula que o paciente colocou. Porque, um exemplo aqui, ó, válvula mitral monodisco. Essa válvulazinha aqui, ó, só tem um disquinho aqui dentro. Olha lá como é que ela aparece, igualzinha, ó, o que está aqui. Então, tu consegue olhar e não é mágica nenhuma. Diz, o senhor tem uma válvula mitral monodisco. Aí o paciente diz, meu Deus, que doutor, né? Já sabe até a válvula que eu tenho. Então, tu consegue ver, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui, ela de novo, ó. Olha aqui, ó, no perfil. As válvulas, elas são melhores vistas no perfil, porque tu consegue enxergar essa estrutura. E por aí vai, ó. Existem válvulas que têm 2 discos. Isso tudo tem marcas, né? Tem várias empresas aqui, ó, St. Jude, Carbomedics. Então, aí tu faz o raio-x, olha ali, ó. Vou chegar perto para vocês verem. E 2 risquinhos, os 2 discos. Aqui de lado tá um aqui e outro ali. Então, o raio-x te ajuda até a ver. Isso aqui é os fios de aço, ó, que ficam aparecendo. E aqui, ó, isso aqui é uma aorta. Bem calcificada, porque normalmente ela não aparece tão bonita assim, aqui está bem calcificada. Tá? De novo, olha que consegue perceber bem, ó, os duplos discos, então tem uma ajuda grande nesse cenário. E seria isso o raio-x. Eu dei uma apuradinha para a gente não se exaurir tanto com tanta informação, tá bom? Até uma hipercifose. Hã? Até uma hipercifose. Sim, eu vi ali, eu já ia falar, eu disse, não, demais. Não, é que o William falou aqui, ó, uma hipercifose deve ser, está fechando com mais idoso, trocou a válvula aórtica já, essa aorta feia, assim, né? Ok, pessoal?